Alô, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje vocês vão conhecer a Cris Thieme, que é fisioterapeuta, osteopata e acupunturista. Como vai, Cris? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Você é de São Paulo? Sou de Mogi das Cruzes, Ah, em vizinho em São Mogi? Paulo. Nasceu em Mogi? Nasci em Mogi, nasci em Passei Mogi. a infância, passou lá? Passei lá a infância e vim pra cá depois da formação, depois da formatura, né? Me formei e aí eu vim pra cá depois pra trabalhar. Comecei aqui o trabalho. E está tudo dando certo, graças a Graças a Deus. Deus, Que graças a bom. É Deus. casada, não? Sim, casada, uma filhinha de 2 anos. 2 anos? 2 anos. Que beleza, É, parabéns. obrigada, obrigada. Parabéns. É o xodó do casal, então. Ah, sim. Primeira É. neta, né, da Primeira minha neta? família, da minha parte, sim, É. a primeira neta, Aham. então, primeira e, assim, já muito esperada, né, Aham. quase com uns 40 anos para ter, né, Aham. a primeira neta, então foi muito esperada. Seus pais moram aqui também? Não, moro Em em Mogi? Mogi das Então você Cruzes, vai sim. sempre lá? Sim, todo final de semana. É, E a família do meu marido também é do interior, né, de Taubaté, é. então a gente sempre tá indo aos finais de Eu conheço semana. Mogi, Salesópolis, tem alguns parentes lá em É, onde nasceu o Salesópolis, Rio que é Tietê. pertinho, né? É A bem? nascente do Rio Tietê é em Salesópolis. É, Aham. exatamente. Você, Cris, para a gente começar, quais foram as primeiras experiências que te conectaram com o corpo humano? As primeiras É. experiências. Uau, Por que você chegou lá? tá. Difícil, é uma pergunta complexa, né, porque daí eu já vou voltar talvez desde a infância, porque eu sempre fui uma menina muito observadora, né, uma muito observadora. Minha família perdeu um filho muito cedo, né, ele tinha Sim, 5 anos, eu tinha 2 aninhos, minha irmã 4. sim, Então eu falo que eu já cresci nessa família de luto. sim. E então eu fui muito observadora em termos de: "Nossa, parece que tem alguma coisa errada aqui", né. Mas no decorrer, né, desses anos todos, é sempre pensando no que mais eu posso fazer para melhorar esse ambiente, né. E e depois de algum tempo falando: "Ah, por que que você escolheu a fisioterapia?". Não sei também. Na verdade, eu estava ali com para preencher o vestibular, né, enfim, e eu não sabia o que fazer, de verdade. Eu gostava era de jogar bola, né, gostava de jogar bola, gostava, enfim, e tinha dado educação física. Eu falei: "Não, educação física eu acho que eu não quero". E meu tio, que é médico, ele falou: "Ah, por que que você não faz fisioterapia?". Eu falei: "Mas o que que é isso? Eu nunca precisei, nunca quebrei nada, né". E eu fui pesquisar o que era a fisioterapia, e ali eu falei: "Ah, eu vou seguir esse caminho mesmo, vou ser esse negócio". E aí eu escrevi. Enfim, aí hoje até agradeço muito esse tio por ter me dado esse caminhar, porque hoje eu não me vejo fazendo outra Claro, foi coisa. aquele empurrãozinho, né? Isso, necessário, né, da É, família. é, E depois, eu ainda estava na faculdade, né, quando você aprende as primeiras manobras, massagens, né, e um dia minha mãe, ela estava com torcicolo. E aí eu falei: "Ah, mãe, eu já sei fazer massagem, vem aqui que eu dou um jeito na senhora e tal". E aí eu fui lá, né, mexi, 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 e ela: "Nossa, melhorou muito". Eu falei: "Ah, que bom". E aí eu acordei no dia seguinte com o torcicolo. com torcicolo. E eu falei assim: "Poxa vida, eu acho que eu não posso trabalhar com as mãos, né, eu não posso, porque senão eu pego a dor do paciente, né". Então ali foi meu primeiro contato realmente com o corpo, né, assim, de tentar entender um pouco do que está acontecendo com aquele corpo e tentar, enfim, né, dar uma cura, assim, vou colocar, mesmo eu dizendo que eu não curo ninguém. Isso acontece só com familiares, não? Não, não, já aconteceu com cliente também. Sim, Então, ainda mais eu tendo uma empatia maior com esse paciente. Então, nem de todo, a empatia ela nem é tão boa assim às vezes. Porque se o paciente, por exemplo, já passou por algo que, perdeu um irmão como eu, ou perdeu um filho, então tem uma empatia maior o que ele está passando naquele determinado momento da vida. E aí, na hora de eu tratar, já aconteceu no passado de eu tratar e sim, acabar pegando a dor do paciente, já aconteceu sim. também. Então eu falo, cuidado, né, de trabalhar com isso, e a parte da espiritualidade entraria nisso sim, que a gente é imagem e semelhança de Deus, né, então como a gente
conseguir, eh, não interferir no processo do paciente também. Então, quando eu falo: "Eu não curo ninguém", é por quê? Porque a dor, ela também faz a gente evoluir, né. E eu falo: "Tem como a gente evoluir pelo amor?" Tem, mas muitas vezes a gente não consegue. E às vezes a gente precisa de uma dor para poder evoluir. Então, quantas vezes a gente olha os obstáculos que a gente já passou e quem a gente se tornou depois, né. Então tudo é certo, nada é errado, nada é por acaso que acontece as coisas, certo. Então, eu honro muito a dor hoje do paciente, eu não quero tirar a dor do paciente, eu não quero curar, eu falo: "Eu não curo ninguém", porém eu dou todas as ferramentas para que ele consiga se curar. Sim, Ah, então esse é o meu intuito, né. O meu intuito não é falar: "Ai, eu curo e a Cris estudou e a Cris sabe", não. Né, então esse é o intuito, assim, da minha profissão. perfeito. A osteopatia e a acupuntura também são pilares do seu trabalho, né? Sim, Fala um pouquinho sobre isso. tá, a osteopatia ela veio, depois, né, porque então eu escolhi a fisioterapia, e depois no primeiro trabalho foi na casa de massagem. E nessa casa de massagem, instalava muitas pessoas. Eu não tinha medo não, né, ia lá e tac, tac, instalava as pessoas, só que dentro de mim, eu me questionava: "O que eu estou fazendo com esse paciente?", né. Eu não sei o que eu estou fazendo, simplesmente eu estou fazendo algo que falaram para eu fazer. E eu preciso estudar isso. E aí eu procurei a osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil, e eu comecei a estudar a primeira pós-graduação, né. E ela, na verdade, eu falo que a primeira, porque eu fiz uma segunda, então eu estudei 2 vezes a osteopatia, porque é muita coisa. Realmente, biomecanicamente falando, é muita coisa e o corpo é muito complexo. E nesse inteirinho que eu comecei, estava na casa de massagem, comecei a estudar osteopatia, eu me perguntei: "Poxa vida, eu preciso conhecer uma osteopata muito, muito boa aqui em São Paulo". E eu comecei a perguntar para todo mundo ali da clínica quem que conheceria uma osteopata. E uma delas falou assim: "Olha, Cris, tem eu tenho uma paciente em comum com uma osteopata, se você quiser o contato eu te passo, mas eu não sei o quanto ela é boa". Eu falei: "Ah, pode me passar o contato, né". E aqui até vai uma dica, né, para os profissionais, eu acho que qualquer área, tem a cara de pau. Então eu peguei esse contato, eu liguei para ela, ela chama Luca Mameri, e eu falei: "Olha, eu estou estudando osteopatia e eu quero te conhecer". Assim, né. Ela: "Ah, vamos tomar um café e tal". E ela nesse encontro, né, quando eu cheguei lá, eu falei: "Aonde você fez, né, a osteopatia?". Aí ela falou assim: "Ah, eu fiz lá em Londres, na BSO, na British School". Aí meu olho já falei: "Gente, é a melhor escola do mundo, do planeta", né. Eu falei: "Ai, mentira". E eu falei: "Quanto tempo que você ficou lá?". E ela: "Por 11 anos, eu tô aqui agora, faz nem um ano que eu voltei". Eu falei: "É mesmo? Poxa vida, que legal. E que dica que você dá para quem está estudando?". Isso foi lá em 2008. E ela falou assim: "Olha, Cris, anatomia nunca é demais". Eu falei: "Poxa vida", nessa altura do campeonato, né, já tinha 3 anos de formada, falei: "Aonde que eu vou aprender anatomia?". Ela falou assim: "Olha, eu conheço um professor da Unifesp, se você quiser eu dou o contato, né, para você e você tenta entrar lá na Escola Paulista de Medicina para assistir a aula". E foi isso que eu fiz. Entrei em contato com o professor lá, e eu acho que eu fui a única, se não a única, né, a primeira fisioterapeuta a ser ouvinte na Escola Paulista de Medicina no primeiro ano, durante 6 meses. Eh, Depois disso ainda fiz mais um curso lá dentro, que era Anatomia para o Movimento. Infelizmente não existe mais esse curso. E muita coisa a respeito da anatomia em si, eu aprendi nesse primeiro ano. E ali, nessa conversa de novo, voltando com a Luca, ela eu pergunto, né: "E que mais, né, anatomia e que mais?". Ela falou uma coisa que eu levo para a vida e até hoje: "Cris, sem o seu diagnóstico, você não toca no paciente". Eu: "Tá, e que diagnóstico é esse?". "Não é o diagnóstico clínico, não é o diagnóstico médico". Dela: "Não, é o seu diagnóstico. Por isso que você precisa saber fazer uma anamnese, você precisa fazer uma boa avaliação do paciente, para daí você chegar, sim, no seu diagnóstico". E eu assim, tá bom, o que que eu faço então, né, por onde começar?
E ela falou assim: "Ah, quer assistir uma sessão de avaliação minha, né, de anamnese? Pode vir, né?" E eu falei: "Venham, desmarco todo mundo e venho". E quando eu assisti essa primeira, ela atendendo, né, o primeiro paciente dela, de fato, foi uma coisa, assim, surreal, porque as perguntas que ela fazia, como que ela conectava os fatos, as datas e levava o paciente pra um diagnóstico, sim, dela, aquilo eu fiquei maravilhada. Assim, como que eu vou fazer essa avaliação? Porque a gente faz a faculdade, a gente não aprende a avaliar. A gente aprende a preencher É, papel. você não tem a prática, né? Não, É só até tem, teoria. exatamente, é É, só teoria, até é, tem os estágios, né, vou é, falar assim, é. mas a anamnese eles não ensinam a fazer, é preencher nome, endereço, telefone, enfim, são coisas Sim, muito, protocoladas, sabe. sim, sim. E ela não, e ela fazendo era uma forma, assim, de conversa natural, e você indo montando, deixando o paciente à vontade, sabe, montando a história, trazendo fatos. Enfim, mas era muito mecânico ainda, então fechando ainda uma anamnese e com diagnóstico mecânico, né, esse a dor está ali mantida, predisposta pelo quê? E a gente vai percorrendo o corpo dela. Apesar da dor estar em um ponto, a gente vai percorrendo todo o corpo para ver o que mais que pode estar mantendo aquela dor ali. E ali, de novo nessa sessão eu fiquei assim: "Como que eu faço isso, dona Luca?" E ela falou na época eu fazia então após, ela falou: "Olha, se você quiser eu dou um workshop para tua turma de osteopatia". E ali eu reuni todo mundo, um final de semana com ela, para dar esse workshop, e foi assim, para mim, eu fui aluna péssima ali. Porque chega no momento que ela fala assim: "Vamos lá, separa em 2 e uma vai avaliar a outra e você apresenta a amiga". Chegou a minha vez, eu falei assim: "Poxa, ó, ela está com uma dor no ombro há um mês". Aí a pessoa me interrompe e fala assim: "Não, Cris, a dor no ombro é uma semana. Há um mês eu tô com dor no joelho". "É, então, há um mês a dor no joelho, mas que era por causa de". "Não, Cris, não é". Então ela me interrompia várias vezes. Ali eu fui murchando, e ali eu falei assim: "Gente, mas que vergonha". Porque não só eu não sabia avaliar, como eu modificava a história. Olha o perigo disso. E eu falei: "Meu pai, eu tô perdida, eu não vou sei fazer, eu trouxe a mulher aqui e eu tô sendo a pior aluna". Ali, passado aquele vexame, uma semana depois, eu conversando com a minha mãe, falando assim: "Poxa mãe, Luísa Sato", né, que eu trabalhava na Luísa Sato, já deu, já aprendi o que eu tinha que aprender, sei fazer de trás pra frente, de frente pra trás, já tô colocando a minha cerejinha no bolo, que é a osteopatia, eu já não aprendo mais nada". E é isso, né, eu sempre vou atrás de conhecimento, eu sempre vou atrás do aprendizado, eu nunca fui atrás do dinheiro em si, né, pra mim sempre foi uma consequência. E ali, nesse momento, o meu celular toca, e era a Luca. Ela: "Cris, você quer vir trabalhar comigo?" Eu: "Imagina, é lógico, eu vou hoje". E ela: "Não, não, mas não sai lá da massagem e vem comigo nos horários vagos, porque a gente não sabe se vai dar certo", ela é bem cautelosa. Então eu cheguei esses 6 meses, decorrentes, né, eu trabalhei nessa casa de massagem de manhã e à tarde eu pegava um ônibus até Paraisópolis, que ela tinha uma casa lá no Morumbi, e a gente ela atendia na casa dela mesmo e a gente ali, imagina, sem divulgação nenhuma, só boca a boca, a gente cresceu muito naquele lugar. E como eu tinha pilates também, que eu não falei, eu já tinha pilates, então ela me colocou no pilates, né, a gente comprou uns aparelhos e eu assistia toda a avaliação dela, eu assistia todo o tratamento dela com o paciente, e ali eu fui pegando coisas que ela nem ela sabe que ela me ensinou, que é esse tato, né, empírico, que a gente não sabe como ter esse primeiro contato com o paciente, a gente sabe ali, faz isso, faz aquilo, mas, eu acho que essa empatia mesmo, sabe, de trazer o paciente, acolher e fazer essa conexão. É verdade o o corpo do paciente conversa com o profissional? Ah, com certeza. Com certeza. Hoje eu falo, eu não toco no paciente sem a permissão dele. Então por isso que a minha anamnese hoje ela demora quase 2 horas, 2 horas. Pelo menos 1 hora ali de conversa tem, para depois eu tocar no paciente. Cris, teve casos de você não tocar no paciente na primeira sessão?
Já teve e eu ainda verbalizei pra ele, eu falei: "Olha, eu sei que você quer que eu toque seu corpo, eu quero tocar o seu corpo, mas não tenho a permissão do seu corpo para ser tocado". "Não, Cris, mas eu tô aqui, eu permito". Mas eu falo: "Não é racional, é inconsciente". E isso eu até fiz, com outro paciente que ele quis ir pra maca logo, eu falei: "Então vamos pra maca". E ele foi pra maca, e é até um comediante, que na hora que eu toquei nele, ele retraiu, né, e ele falou: "Não, mas eu quero que você toque, eu quero que você me mexa no meu corpo". Na hora que eu toquei, ele retraiu, eu falei: "Sentiu isso? Solta, relaxa". Aí ele contraía, eu: "Relaxa". Dele: "Nossa, mas por que que é isso?". Eu falei: "Isso é a não permissão do seu corpo para ser tocado". Porque não é se livrar da dor, e sim é compreender a dor. Qual é a utilidade dela? Toda dor tem uma utilidade. E se a gente entender qual é a utilidade e trazer para a consciência do paciente e falar assim: "Olha, não queira mais isso". Às vezes a dor, através da dor, você tem a atenção de alguém. A dor às vezes é um aviso, né? É, mas sempre, sempre é. É. E a dor, às vezes, ela fala assim, na verdade é como se fosse uma outra pessoa, né, falando assim: "Olha pra mim, você não tá olhando pra mim", entende? A dor você quer e você tem essa necessidade de olhar para o próprio corpo, porque senão você não faz nada, dói, pra fazer um movimento dói. Então você precisa olhar para o corpo com a dor, entende? Então é ali é o corpo gritando, querendo dizer algo. E a acupuntura, o que mais te chamou a atenção na medicina tradicional chinesa? É a prevenção. A acupuntura ela vem, é um olhar muito amplo. Dentro da acupuntura você tem diversas técnicas, é um universo lá dentro. Hoje eu utilizo na técnica eu utilizo pouco, porque eu utilizaria mais para o lado emocional, quando a pessoa realmente vem bem abalada, emocionalmente falando, então para acalmar um pouquinho, ou quando a dor tem o fator direto, emocional que a pessoa saiba, tá, daí eu uso a acupuntura. Senão, eu não uso muito não, né, a gente vai mais na conversa e depois vai, na biomecânica. Mas como é que você, entre fisioterapia e acupuntura, como é que você escolhe isso para tratar o paciente? Dentro da anamnese, a gente já vai vendo, por mais que ele me traga algo mecânico, a gente vai conversando e, por exemplo, chega num ponto da anamnese que eu vou perguntar sobre seus órgãos, né, "Como é que tá seu fígado? Como é que tá o seu estômago?" E, "Ah, não, tá tudo bem, Cris". "Não, não, vamos lá. Você tem náusea com alguma comida? Você tem dor de cabeça? Você tem fotofobia, que é os olhos sensíveis? Você tem, quando você come alguma coisa te dá uma queimação no estômago, como é que é seu intestino? Você já teve infecção urinária? Então são coisas que o paciente não sabe, né, mas isso tudo para mim é muito, muito rico, porque aí sim eu conecto a medicina chinesa, porque a medicina chinesa ela traz é uma mandala, então ela traz cada órgão carrega um sentimento. E hoje em dia a gente fala, né, gastrite nervosa, síndrome do colo irritado. Então a própria doença já está levando o nome das emoções. Então como ter que dividir o paciente? Não dá para dividir o paciente. "Ah não, é ombro, é só ombro. Não, sua dor é só no ombro, é só mecânico". Não tem como, não tem como. Eu já tratei um ombro sem mexer no ombro e só tratando pelo estômago. Então é como chegar nisso, né, como chegar num ponto de você saber que tem que mexer no estômago e não no ombro, entende? Sendo que a dor está no ombro. Você normalmente atende mais mulheres ou homens? Ai, bem misto, bem misto. É engraçado que olhando por essa vertente, né, de mais profundo, parece que vou atrair mais mulheres, mas teve uma época que eu atraí mais mulheres, mas essas mulheres trouxeram os maridos, as mulheres têm alta rápido, querem alta inclusive, e o homem não. Então acabam que os homens ficando por longo período e a mulher vai embora rápido. Então hoje eu atendo muita gente do mercado financeiro e a maioria é homem, maioria é homem. Então E imagi dizem que o homem tem medo, né, mais medo que a mulher. de ter dor, na É, verdade. de ter dor. Então eles, como eles já tiveram uma dor, e eles não querem mais essa dor, e eu falo: "Olha, você já tá de alta". Ele fala: "Não, não, não, mas Cris, melhor eu vir, né, toda semana pra prevenir, né, que não tenha". Eu falo: "Tudo bem". Então e já teve paciente homem, eu fui dar alta e falei: "Olha, você tá tudo bem, não precisa mais vir". E ele fala: "Não, não, Cris, mas acho que ainda preciso", e voltar na semana seguinte com dor. É loucura, né? É. Porque não quer alta. Então é um cuidado que eu tomo
assim, para dar até para dar alta. Mas hoje minha maneira de atender também não é fechando o pacote. Então eu geralmente eu atendo uma sessão, eu tento trazer o máximo nessa primeira sessão e deixo o paciente livre. Em geral, muitos pacientes têm resultado já na primeira sessão. E é diferente da fisio convencional, né? A fisioterapia convencional ela fecha 10 sessões, 20 sessões e faz eletroterapia, né? E é comum isso e tá tudo bem. Eu não uso eletroterapia, eu penso sim, se o corpo está inflamando, o porquê que ele está inflamando. Não é entender que a dor, tá doendo porque está inflamado. Não, está inflamado, mas o que é inflamação? A inflamação é o seu corpo tentando se reorganizar sozinho. Então, se a gente pensar nesse lugar aqui como uma articulação, e aí tem alguma coisa errada fora do lugar aqui, vai abrir uma portinha aqui, vai entrar um monte de gente para tentar solucionar. Isso é inflamação. Só que o porquê que dói? Porque as paredes têm sensor. Eu falo, a parede tem sensor, não pode tocar nas paredes. Você vê que não tem ninguém tocando nas paredes. Só que daí começa a entrar um monte de gente, começa a tocar nas paredes, leva o sensor lá pro cérebro, dor. Ah, mas por que que daí de manhã dói mais? Dói mais, porque além de você já estar inflamado, o que acontece durante a noite? A gente reidrata a articulação, então a gente incha mais. Então essa parede vai ainda, sabe? E aí a dor é pior de manhã, né, quando tá inflamado de fato, tá? E aí quando muitas pessoas que eu atendo, né, Cris, está inflamado. Só que daí você vai analisar e não está inflamado, não tem o calor, não tem o inchaço, não tá pior de manhã, tá pior à noite, que é totalmente ao contrário, só dói durante o movimento. Isso não é inflamação, tá? Então, a resposta da inflamação é uma resposta do corpo querendo se curar. E se a gente toma um anti-inflamatório, é justamente, vamos, todo mundo, fora daqui, tchau. Vai melhorar? Vai melhorar porque não tem mais ninguém tocando a parede. Só que solucionou? Não, entende? Vai voltar. Vai voltar. É isso, por isso que tem esse ciclo. E aí pensando só no fator anti-inflamatório, e aí trazendo a medicina chinesa. Na Se osteopatia, desculpe te imagina interromper, na osteopatia, o corpo tem capacidade de autocura? sim, sim. Tem dos princípios da osteopatia que ache a causa, trate e deixe que seu corpo se cure. Esse é um dos primeiros. Então, para mim, isso é o principal, né? Não é que você tem uma dor no seu cotovelo, no seu ombro, que vai ser ali a causa. Pode estar ali na torácica. E uma manobra na torácica já deixa o seu corpo, não precisaria nem mexer no ombro. Então, o fator de mexer, de pensar no corpo como um circuito como um todo, isso vem muito da osteopatia, né? Eh, mas até mesmo dentro da osteopatia, Cris, você usa muito a osteopatia? Eu uso os princípios da osteopatia. Eu já não instalo mais ninguém. As técnicas osteopáticas têm muito trust, né? Que é esse estalido. Eu não instalo mais ninguém hoje, tá? É minha escolha. Não que não dê certo. Deu muito certo durante muitos anos. Mas conforme a gente vai estudando, eu vejo que tem duas maneiras de você abrir uma porta: arrombando ela ou tirando a maçaneta. Sim, E hoje eu prefiro convidar o corpo a, né? Girando a maçaneta, sim, convidando o corpo, porque ele não é tão duro e tão fixo assim como a gente imagina, sim. sabe? Se ele tá ali com aquela dureza, tem um porquê dele estar ali também. Ô Cris, como a acupuntura pode ajudar em casos que não respondem à fisioterapia? Como eu disse, a acupuntura, né? Eu usaria mais para o lado emocional. Então, se a gente sabe, por exemplo, o paciente tem uma gastrite nervosa, tá? Passou por um período de nervosismo grande ali no trabalho. E essa paciente que veio com dor no ombro, por exemplo, poderia ter tratado com acupuntura? Poderia, né, para acalmar um pouquinho aquele leão que estava lá dentro, porque ela falou: ontem eu queria era matar um aqui, né". Poderia ter usado acupuntura, eu acho que nesse caso poderia ter sido muito bom, né. Mas eu decidi ir um pouco pela osteo, pela visceral dela, usar as técnicas mais ali na imobilizar o estômago dela para então seguir uma melhora mais rápida, né, porque a acupuntura você coloca as agulhas, precisa deixar um tempo ali, uns 15, 20 minutos, para depois você retirar. Esses 15, 20 minutos para mim é muito precioso. Será que eu traria outra coisa mais rápido? Então, por isso que eu, às vezes, escolho não a acupuntura e sim
as outras manobras. No caso de pessoas com mais idade, a gente sabe que as pernas são sempre um problema, né? Sim. Porque a musculatura vai Atrofiando. atrofiando Aham. e a pessoa às vezes não consegue nem andar mais, né? Sim, Então precisa tomar muito cuidado com as pernas. sim, A sim. fisioterapia é o ideal ou você prefere a acupuntura nesse caso? Ah, não, não, totalmente exercício. Nem sei se é físico, falaria até educador físico, né. Físico. Vai fazer o exercício, vai procurar um profissional, né, de educação física para estar ali junto, fazendo exercício, cuidar das pernas, que é o principal, o agachamento é o principal. E eu até falo para os pacientes, né, que fala mesmo que fazem a musculação, outros tipos de exercício, eu falo: "O principal é você agachar com o seu próprio peso". É os exercícios mais funcionais. Por quê? Porque o seu cérebro ele capta aquilo como normal do meu dia a dia. Então, na hora que você for levantar da cadeira, o seu corpo vai estar apto, né, aquela musculatura vai: "Opa, é aquele exercício lá", entende? Ao passo que se eu ficar só na máquina, ele só vai ficar forte na máquina, naquele movimento. E aí, nem sempre eu uso aquele movimento no meu dia a dia, né. Então o movimento funcional do seu dia a dia é o essencial para quando você estiver fazendo, andando, caminhando, levantando, sentando, a sua musculatura também, ela tá, ativa para isso, sabe. Eu acho que essa é a maior prevenção que a O gente pode paciente fazer. que tem um pouco mais de obesidade é mais difícil de ser curado? Não, eu acho que o profissional é que precisa tomar mais cuidado ao falar, "Você tem dor porque você está fora do peso, você precisa emagrecer para sua dor melhorar". Isso é o maior erro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa sabe disso. Quem não sabe que ele precisa emagrecer? Quem sou eu para ficar falando que você precisa emagrecer para poder melhorar? Então, isso é verdade também dizer que tem pessoas obesas que não têm dor? Então, todos os obesos têm dor? É verdade isso? Não, É. não é verdade. Então, não é verdade eu falar que por causa da gordura é porque está doendo. Então, é entender o que está por detrás da gordura. E muitas vezes o que está por detrás do que faz eu estar mais gordinho pode ser o quê? A gordura, ela é um térmico, ela é uma proteção do nosso corpo, certo? Será que em algum momento da minha vida me faltou proteção? Eu me senti desprotegido? Que eu preciso ter essa massa de gordura? Será que em outro momento eu precisei ser forte? E aí, querendo ou não, a pessoa que ela tem mais gordurinha ali, ela é mais forte. Será que eu preciso de destaque? Será que eu preciso aparecer mais? Então, tem coisas que tá por detrás da obesidade, entende? Que não é só a obesidade. Ela é, quando a gente começa a entender que a gordura ela diz muito mais, a gente para de fazer com que o paciente ache que ele nunca vai melhorar. Aí ele acha que ele nunca vai porque é difícil. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, por exemplo, é difícil falar assim: "Você tem que parar de comer". E muitas vezes a pessoa nem come tanto, ela fala assim: "Não, Cris, eu como num pires. Aquele azeite que eu coloco na alface vai virar gordura". Mas por quê? Entende? Então, a empatia de você entender o que está acontecendo de fato com esse paciente, aí você consegue trazer uma direção. Tem um caso de uma paciente que ela estava tomando Monjaro. E quem não tá emagrecendo com Monjaro? Um monte de paciente tomando, um monte de gente tomando. Essa paciente não tava. E pelo contrário, ela veio com 2 marcas na coxa, enorme, que parecia picada de borrachudo, assim, sabe. Eu: "Mas o que que é isso na sua perna?" Ela: "Ah, é o Monjaro". Falei: "Mas, nossa, Monjaro? Mas eu tenho vários pacientes que tomam e não tem nada disso". Ela: "É, então, eu fui na minha dermato e parece que é comum ter alergia a Monjaro". Eu assim: "Tá, mas seu corpo tá rejeitando, se tem alergia, tá rejeitando". Só fiz uma pergunta pra ela. Eu falei assim: "A sua família toda, ela é de mais obesos, assim?" Dela: "É sim, Cris", tá. Ali tá um ponto que a gente honra a nossa família. Se a gente for magrinho, a gente vai ser o diferente, né, então a gente quer ser igual, inconscientemente. Outra coisa que eu perguntei foi: "Você já foi magra algum dia?" Aí ela: "Já". Eu falei: "E o que aconteceu quando você foi magra?" Só desgraça. Meu cachorro morreu, meu pai ficou doente. Eu falei: "Opa", falei: "Tá aí. O seu inconsciente tá mais forte do que você. Ele acha que se você emagrecer, alguma desgraça vai acontecer". E ela fazia terapia, então eu falei: "Olha, leva isso pra sua terapeuta pra gente
alinhar junto, sabe? Pra você não ter mais alergia ao monjaro e ele conseguir fazer o efeito no seu corpo. E ela volta na semana seguinte. Ela: "Já consegui, Cris". Eu falei: "Nossa, que rápida". Ela falou assim: "Não, minha terapeuta falou, se eu não emagrecer, aí que uma desgraça vai acontecer". E aí ela conseguiu virar uma chave, de fato ela não teve mais alergia e de fato dali ela começou a emagrecer. Então, é a permissão que você precisa ter para, E às entende? vezes também acho que a pessoa acaba emagrecendo demais, né. Sim, Também não é sim. bom. Também não. É. E o fato cuidado que precisa ter, né, com essa demanda vindo bastante, né, das canetas, é o fato nutricional que está faltando. E o que acontece? A parte metabólica, que é o nosso sangue, ele falta nutriente, falta, enfim, substâncias que é para você se movimentar. Então, às vezes, aparece dores, e dores que eu falo metabólicas, que às vezes é dor bilateral, formigamento, dor que anda. Então, a gente vê que não é uma dor mecânica, não é uma dor articular, não é dor muscular, parece ser, mas é diferente. E qual é o problema ali quando ela é bilateral, quando tá formigando, quando a dor tá andando? É o sangue. Poxa vida, e quantos assim? Tem fadiga, tem cãibra associada, tem várias coisas que podem levar a isso. Aí eu indico para o endócrino, eu falo assim: olha, vai, faz os exames certinhos, você precisa suplementar, né? Porque às vezes está faltando magnésio, está faltando complexo B, está faltando coenzima Q10, está faltando várias coisas. Eu falo, não adianta você ter um corpo saudável, bom, fazendo atividade física, a musculatura tá boa, mas se você não tem o que que adianta ter um Porsche se não tem um combustível? Então você precisa colocar combustível no seu corpo também. Então a gente acaba olhando no todo, né. Inclusive atendi um paciente recente no final do ano passado, 80 anos, e ele perguntou se ele poderia esquiar. E eu falei: "Você pode esquiar, por que não?" Ele: "Ah, porque eu acho que eu não vou conseguir esquiar e meu filho quer esquiar". Eu falei: "Você tem, sua capacidade mental tá ótima, a sua capacidade biomecânica muscular tá muito boa, né, só que você tem cãibra e fadiga. Isso eu olharia". Então eu indiquei pra ele ir no médico e tal, só que ele voltou no médico que ele já tinha ido e falou que ele não poderia esquiar. "Você tá bom pra sua idade, 80 anos, tipo, não reclama". Aí eu assim: "Mas você tem que olhar você pra você mesmo, comparar você com você mesmo. Você esquiava a vida toda". Então, indiquei um outro médico pra ele ir, ele começou a suplementar 2 meses antes dele esquiar. Ele ficou bem, não teve mais câimbra, não teve mais fadiga, foi esquiar e voltou melhor do que muitos pacientes jovens, sem estar travado das pernas. Então, é mais ou menos isso, sabe. Acho que a capacidade, da gente dar o maior potencial pro paciente, sabe, não é a idade. Fala assim: "Ah, é porque tô ficando velho, né, Cris, é por isso que dói". Jamais. "Ah, é porque eu tô gordinho, né". Não, também não. Não é o peso, não é a idade. Me fala o que você acredita, me fala o que se passa, que talvez a gente consiga construir alguma coisa do que está acontecendo, o que seu corpo está gritando. Essa é a minha investigação que eu falo, né, investigar o corpo, para ver o que está acontecendo, para daí eu trazer para sua consciência do que pode, porque só você tem a resposta do que está acontecendo com o seu corpo. Então eu trago tudo e a gente traça um caminho, assim, sabe. Eu falo assim: "É isso". E aí meu trabalho como fisioterapeuta é reorganizar toda a sua biomecânica para o seu corpo ter mais aptidão, menos gasto energético para se recuperar. No É fim você acaba sendo também um pouquinho de psicóloga, né. mas quem não? Sim, eu É, adoro, adoro. é. Adoro essa parte de ver um todo, porque o corpo nunca é sozinho. O corpo nunca é somente a dor em si, mecânica, e tem sempre o emocional, tem sempre o espiritual, tem tudo atrelado, não dá para dividir em partes. Cris, o que diferencia uma anamnese comum de uma anamnese investigativa? Primeiro me diz o que é, vamos falar para o espectador o que é amnese. Anamnese. Anamnese é a história que você coleta do paciente assim que ele chega, né. Então você vai chegar e eu vou tentar, pegar tudo que aconteceu ali, que você vai me trazer perante a dor, né. Então você tá com dor, sei lá, dor no ombro. Tá, o que aconteceu? O que que o antes você fez alguma coisa, acordou Dormiu de assim, mau jeito? dormiu de má jeito, eu acordei assim. Então tá, o que que você fez antes, né. Então, tem tudo isso que é o normal, tá, isso traz na faculdade para você perguntar, só que a anamnese investigativa, a gente começa a entrar, por exemplo,
Dormi de mau jeito, mas, joguei tênis no dia anterior que eu comecei ontem e tal, enfim. Pode ser? Pode ser. A gente anota. Quais as outras coisas? Cirurgia, por exemplo, eu pergunto, por quê? Me mesmo que já faça muito tempo, aquela cicatriz, ela pode interferir em toda a sua biomecânica. Então: "Nossa, Cris, mas tem uma cirurgia de apêndice aqui, mas já de 50 anos atrás". Já atendi. Interferia, dor no ombro. Aí aparece, faz exame no ombro, aparece lesão de manguito rotador, que é o mais comum, e tá aqui, ó, tendinopatia de manguito rotador e tal. Mas o porquê que tá isso aí? Às vezes é por causa da cicatriz ali no apêndice, aqui embaixo na barriga, que o ombro girou pra frente pra suprir essa força aqui, e aí você tá jogando tênis como? Com o ombro rodado. Vai Sim, gerar uma lesão de manguito? Vai sim, gerar uma lesão de manguito. Só que a causa não está ali. Enquanto a gente não soltar essa cicatriz, não vai melhorar a mecânica do ombro, sim. entende? Então essa visão do amplo, né. Outras coisas, acidente, por exemplo. Já teve algum acidente, mesmo que não tenha acontecido nada, né, acidente de carro, queda de bumbum no chão e tudo mais. Tive, mas por quê? Porque o chicote que acontece na batida, ela pode interferir em toda a mecânica, e na minha cabeça já vai movimentando aquele chicote. Então como é que foi o acidente lateral aqui, como é que foi? Porque ali pode ter uma interferência, uma vértebra ela pode escorregar levemente para frente, isso não aparece em exame. Só que essa vértebra tendo escorregado aqui, só o fato do primeiro impulso para depois vir, ele pode estar afetando ali a dura mater. E aí você está com dor lá na perna, né. Então, são coisas que a anamnese convencional não vai buscar. E aí depois ainda se aprofundando, como eu falei, né, da parte visceral, perguntando sobre cada órgão, sobre cada sintoma do que cada órgão pode trazer, e a gente vai conectando tudo com o corpo. Então aí sim, eu falo que a gente consegue investigar, datar tudo, porque a dor começou ontem. Tudo que veio antes pode estar relacionado com isso. Você acaba investigando traumas e bloqueios emocionais, então. Também, também já aconteceu algumas vezes. Inclusive de uma médica que ela veio, de uma travada da lombar, e na anamnese estava tudo ok, a parte ginecológica não tinha nada aparente. Só que quando ela vai para a maca, eu coloco a minha mão no útero dela, e o útero, ela estava rígido, mas muito rígido. E eu falei assim: "Puxa vida, esse útero não condiz com o que você me apresenta, né, na anamnese, que tá tudo ok", enfim. Aí olhei pra ela e falei: "Olha, tá sentindo aqui?" Ela: "Tô sentindo, Cris, e tá reverberando lá atrás". Falei: "Opa, sinal direto, tem a ver com a dor". Eu falo: "Tá, então, isso aqui, ó, é o seu útero, ele tá muito tenso. E o que você me apresenta na anamnese não tem nada ginecológico e tudo mais". Ela: "Não, Cris, não tem nada e tal". Aí eu olhei pra ela assim, eu falei: "Olha, você vai me perdoar, mas, você já foi abusada?" Nessa hora. Ela Já foi? chora, ela cai em prantos na minha maca. "Como que você descobriu isso, Cris? Isso foi com 5 anos de idade, eu já perdoei a pessoa, ninguém sabe disso, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém". Nem a mãe dela sabia. E ela já com que idade? 30 anos. Pensa que aquele corpo tá carregando. Só que conforme ela ia chorando, o útero dela ia soltando. E eu falei: "Olha, o problema não é isso, o problema é você ter não se perdoado, e o seu corpo tá sentindo tudo isso". E conforme isso, tudo que ela ia soltando, soltando, na sessão seguinte, só foram 2 sessões, na sessão seguinte ela voltou 90% melhor. E eu nem mexi na lombar dela, entende. Então esse é o tato que a gente, eu falo: "O corpo guarda marcas", né, o gordo guarda muitas marcas, e não dá pra gente tratar apenas, ah, como uma dor mecânica, como Sim. toma anti-inflamatório, Tem uma pronto. história aí, né? Sempre tem, sempre tem. É. Como é que você define a dor? A dor é real. A dor é real e ela é muito individual. É é muito difícil um paciente escutar que a dor é psicológica. Só que a gente vem conversando e você vê que tem sempre atrelado uma emoção. Só que eu não posso chegar para o paciente e falar assim: "A sua dor é psicológica". Fibromialgia, por exemplo, a dor é psicológica. Eh, não
é um cuidado, porque a dor é muito subjetiva, e eu falar que a tua dor não é tanto assim, isso é muito é muito ruim, sabe, para o paciente escutar, porque uma mulher que tem um parto natural como eu tive, para mim o meu limiar de dor talvez seja lá em cima. E a pessoa que tá com uma picada de formiga ali, tá berrando de dor, entende? Então vai ser um limiar baixo, porém é a dor intensa e é da pessoa. E a dor é real, né? Então, tratar isso com mais acolhimento é necessário, sabe? E por isso, de novo, né? Investigar onde que tá é trazer para o paciente a capacidade que ele tem de se curar. Porque se eu trato e eu falo eu que curo, daqui que eu que curo, muitas vezes esse paciente piora. E foi ali, em um determinado momento da minha vida, quando eu estava com vários estudos, né, inflada, e falava, por isso que eu falo que a arrogância tem que tomar muito cuidado com ela. Eu falo, imagina, isso aí no seu joelho, tranquilo, é facinho. Só de verbalizar, só com essa energia da arrogância que eu tava, esse paciente foi o mais difícil. Mais difícil. E aí você vai conectando as coisas, como assim? É o paciente mais fácil, mais tranquilo. E foi o mais difícil. E aquele paciente que chegou na cadeira de rodas, sai andando. Como assim? O que tá ali? Qual foi a diferença? Então eu vou muito para dentro. O que de diferente eu fiz num paciente, o que de diferente eu fiz no outro? No que chegou de cadeira de rodas, que eu não sabia o que fazer, eu comecei a rezar durante a sessão. Eu só falei assim: olha, eu entrego em tuas mãos. Ô, É Cris, loucura, né? a gente está mostrando aqui, o nosso grupo tem um portal só de artigos, Hum. inclusive sobre saúde. Se você quiser escrever, está à disposição. Ai, que Fica maravilhoso. 24 horas por, por dia no ar, né? Fica Aham. direto no ar, viu? Ah, que Fique demais. à Ah, vontade para obrigada. escrever, se Aham. você gostar de escrever. Sim, gosto. Tenho 2 livros escritos, mas mais para profissionais, mas muito interessante. Tá bem. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Existe entre dor tratada mecanicamente e energeticamente. Qual é a diferença? Olha, a diferença eu acho que é muito da intenção, a intenção que a gente coloca, né. Eu falo que talvez até um tempo atrás eu falaria que o segredo, né, eu acho que a minha maior ferramenta está aqui, nas minhas mãos. Continua de certa forma, mas não só aqui, como a intenção que eu projeto daqui. Porque tudo é energia, tudo é vibração. Então, eu tomar o cuidado com aquilo que eu emano para o paciente é muito importante. Como nesse exemplo que eu te trouxe, só da arrogância vir e falar: "Isso é facinho, tranquilo", e se tornar o paciente mais difícil, ao passo que o outro que veio, assim, que eu não sabia nem por onde começar, e você começar a rezar ali, e o paciente melhorar. Quer dizer, foi a Cris? Não foi a Cris. Entende? Por isso que eu falo, não é a Cris que cura. E toda sessão, principalmente a anamnese, que eu vou atender o paciente pela primeira vez, eu me concentro muito, 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 muito para eu ser um canal, para eu não entrar no meu ego. Eh, então eu peço muito para Deus, para Ele me iluminar, para Ele estar junto comigo ali, para que eu só traga para a pessoa, só saia de minha boca as palavras que ele precisar escutar, para que eu faça um melhor trabalho, para que eu seja realmente um instrumento de Deus ali. Porque não sou eu, é o paciente. Você acredita em vida após a morte? Eu eu acredito. Eu acredito que a nossa consciência nunca morre, nunca morre. E é A muito energia nossa tem que ir para algum lugar, né? para algum lugar vai, nem que É, volte para o todo de novo. é. Mas é muito engraçado, porque aos 11 anos de idade eu perguntei para minha mãe: "O que eu tô fazendo aqui? Por que você é minha mãe? Por que meu irmão foi embora? Por que meu pai, meu pai? Por que minha irmã?"
Aí eu falei: "É, porque eu quero aprender logo, eu tenho que aprender para ir embora logo". Eu assim, isso, se você perguntar: "Cris, você tem medo de alguma coisa?" Não tenho. Nem de morrer, não tenho medo. Mas o meu maior medo é de ir embora daqui sem ter aprendido o que eu tinha que aprender ou sem ter deixado o que eu tinha que deixar para esse mundo, sabe? Então esse eu falo que é o meu maior objetivo hoje. Que legado você pretende deixar? Eu acho que é despertar os profissionais. Despertar os profissionais que não é só. A nossa mente ela fica muito condicionada com aquilo que a gente aprende na faculdade. Então a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ficar totalmente condicionado. E sim começar a abrir sair fora da caixa, abrir um pouquinho a nossa mente que o paciente não é só mecânica, não é só o corpo dele. E tem sempre uma história por detrás desse corpo. Tem sempre uma energia que está ali pedindo por socorro, que não é só a dor em si. A dor tem uma utilidade. E a gente entendendo isso, a gente consegue entregar muito mais para esse paciente conseguir se curar. Cris, nunca se falou tanto em saúde mental como hoje, É, né? sim. A que se deve isso? Eu acho que principalmente as nossas necessidades, necessidade de ser aceito, necessidade de pertencimento, necessidade de agradar as pessoas. Entenda que essas necessidades, a gente sai do nosso eu, a gente sai da nossa autenticidade. E quantas pessoas não sabem? Você pergunta quem é você? E muitos não sabem, porque a gente veste máscaras. E quantos profissionais que eu ajudo, né, que são os meus mentorados, que vestem máscaras. Vestem máscaras de faculdade, de títulos e de mestrado, doutorado. Não é você. Eu não sou fisioterapeuta. Eu estou fisioterapeuta. Não me define. Então, isso é o principal, sabe? Tá faltando a nossa autenticidade. Quem sou eu de verdade? E então, por essas necessidades adversas que a gente tem, né, vem nesse mundo, faz com que a gente molde. Ah, se eu colocar essa água aqui. Ah, ele ficou bravo comigo. Não, deixa eu voltar pra cá. Mas eu queria que a água estivesse aqui. Então, eu começo a me moldar ao mundo. E eu falo que exige coragem das pessoas começar a tirar essas máscaras, começar a tirar essas armaduras que foram impostas para começar a ser mais o eu, sabe? Para começar a ser mais autêntico possível, porque essa energia de você ser você mesmo, ela é muito linda. Ela é muito linda e ela reverbera tão forte a ponto de eu falo assim, do amor mesmo. Que essa é a energia do amor, de você se amar, né? Se você não dá nada pro outro aquilo que você não tem. Então você se amar e essa energia é tão ampla que eu mostro, assim, é como se eu mostrasse e falasse assim: "Olha isso, não é eu doar para você, porque você tem dentro de você. Mas olha isso, você também consegue". Entende? Tira essas máscaras, começa a tirar aos poucos e tá tudo bem se você não consegue tirar ainda. Olha para ela e fala assim: "Eu entendo que você precisa estar aí ainda. Fecha essa gavetinha, mas vai tirando os mais fáceis". Então eu vou de certa forma, ajudando, sabe, os profissionais a abrir um pouquinho essa mente, a tirar um pouquinho essas máscaras e conseguir trazer mais essa visão do todo. Escutei recentemente de uma das mentoradas falando que tem medo, porque ela tem Harvard no currículo. Ela é renomada em São Paulo. Ela é vista por vários médicos da USP. E só que ela sabe que ela tem uma essência dela de tratar pela energia. E ela: "Ai, Cris, eu tenho tanto medo de ser pseudociência". Eu falo: "Poxa vida, se você for esperar a ciência vir, não menosprezando, é muito necessária, tá? Mas esperar que ela venha para eu começar a fazer algo, é eu não escutar o eu. Se tem dentro de você essa energia vibrando, reverberando para sair, você vai esperar a ciência vir para comprovar, sendo que o teu eu, a tua energia já tá falando para você ir por esse caminho?" Então, fala muito de ciência de ponta, mas e essa ciência na ponta aqui, que nem começou a estudar ainda? Então a gente precisa abrir um pouco a nossa mente, sabe, para realmente a gente já tem tudo, todo. O nosso corpo ele é perfeito, ele é uma máquina perfeita, então ele consegue se curar. Você acha que as pessoas melhoraram ou pioraram depois da pandemia? Eu tenho uma tendência de olhar sempre para o lado positivo. Em todo em todo lado negativo tem um lado positivo. Em toda
do que seria uma luz se não fosse a escuridão. Então, a pandemia, ela veio, muita gente ficou mal, só que eu falo, essa é a Luca. Só que, só que eu falo assim, às vezes veio para você olhar para a escuridão dentro de si. Não foi mais, foi pela dor, entende? Não foi pelo amor, foi pela dor. Então, sendo um momento muito difícil para todos nós, dificilmente você vai sair igual. Tanto é que a gente até fala que a pandemia foi um marco muito importante na vida das pessoas. Foi ali que a pessoa ou casou de vez, ou separou de vez, entende? Teve coragem para tomar outros rumos. Então, eu falo que, mesmo sendo muito ruim para muitas pessoas, de certa forma foi bom para tomar algumas atitudes, entende? Para tomar uma decisão ali. Você escreveu um livro chamado O Formato do Corpo, não é? Sim, Deve sim. ter tudo que você conversou Não, conosco agora, ou não? não, Tem mais? tem mais. Na verdade, a gente nem falou disso. Então, diz O mais um formato do pouquinho. corpo, É, eu uso muito isso que é a parte implícita, né, da é. da anamnese, porque o paciente não sabe que eu tô vendo. Mas só o fato de eu ver, na hora que o paciente chega, eu olho o formato do corpo dele, eu já sei como me adaptar a ele mais fácil. Então por quê? Por detrás daquele formato tem uma personalidade, que é dita pelo Reich e pelo Lowen, que são discípulos do Freud, que vai desde a época do intraútero até os 7 anos, a primeira infância ali, né, 6, 7 anos de idade, e que dita como que vai ser o seu corpo. A gente tem todos os formatos, tá? Deixando bem claro aqui, a gente tem os 5 formatos, sim, no nosso corpo, que são esses aqui, Sim. mas tem sempre um que sobressai. Então, esse que sobressai, eu consigo pegar rapidamente. Quando é mais difícil, quer dizer que a pessoa está mais harmônica, que é ótimo, tá? Mas é mais para isso. Então, a cada formato, por exemplo, e é muito implícito, porque se você olha para uma pessoa assim, você vai chegar e tocar nessa pessoa de cara? Não, né? Porque ela tá mais acuada, ela tá mais tímida, ela é magrinha, mais fechada no mundo dela. Eu não vou chegar e abraçar, entende? Eu vou falar, oi, pois não, entra. Tem paciente que eu vou chegar e abraçar. Por quê? Por quê? Porque ela é toda aberta e quer abraço, e quer aconchego. Tem outros que eu só vou dar a mão. Entende? Então, é isso que eu falo, que é o cumprimento já fala muita coisa, entende? Só do paciente chegar. Então, ali já começa a anamnese. Não é nem na hora de falar, né, somente, mas ali já começa. Só de você olhar para o paciente e você ter essa sutileza de se adaptar a ele, para ele conseguir se sentir mais à vontade, seguro para falar as coisas, é justamente no formato do corpo. Perfeito. E sobre o livro Os 10 Mandamentos do Físio Além do Corpo? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, e ele fala muito do que a gente precisa. É muito óbvio, muitas vezes, sabe? Você vai ler e fala, mas é óbvio isso, não, Cris? Mas não é, não é. É muito. É muito sutil, por exemplo, falar assim, não fique olhando o relógio toda hora. Não fique olhando o celular durante o atendimento. Não faça o ultrassom aqui olhando o seu celular. Isso não é Sim, tem óbvio. que prestar atenção total, né? É a presença. É você estar presente de fato para o paciente. Só que às vezes também, às vezes eu vou ficar com problema também. Às vezes eu tô ali, mas eu não tô. Então, como ficar? Como estar presente de fato para aquele paciente? Então, esse livro ele traz que é isso, né? Não é tratar só o corpo, e sim olhar além dele. O que mais trava o profissional hoje? Eu acho que é insegurança. Insegurança? A insegurança. Eu ouço muito dos profissionais, né, que se sentem inseguros. Ah, porque não é valorizado. Ah, porque eu não consigo cobrar mais caro. E, e o fato de não cobrar mais caro acha que o paciente não paga. E não é por isso. Na verdade, é porque ele não consegue se valorizar, né? Então, se o ponto que se você tá olhando para o dinheiro, ele vai para longe de você, né? E se você consegue olhar pro paciente em si, o que você pode transformar nele, ali sim você muda, né? Então, você não está ali implorando por paciente, você está ali para ajudar o paciente, está ali como amiga, né? E não como não acima nele nem abaixo dele, entende? Está no mesmo Onde é nível. que as pessoas podem encontrar você? Mais fácil é no Instagram, Instagram? no arroba @cristiemfisio. Perfeito, perfeito. Cris, chegamos ao final do programa. Oh, nossa, que Super rápido. interessante, super Obrigada, que bom. interessante.
E você é realmente uma pessoa diferenciada de outros profissionais É. que eu conheço, viu? Fiquei muito Obrigada. feliz com a sua presença, aprendi também bastante e espero que você escreva artigos para o nosso portal. Ah! E aqui o programa está à sua disposição também, Obrigada, tá bom? obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito. Ao nosso espectador amigo, o meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.